Olá, prontos? Preparados? Então, sem rodeios, deixe-me te fazer uma única pergunta. Se na realidade somente o homem Jesus foi a encarnação de Deus aqui na Terra, eu te pergunto, como exatamente você fará para realizar as mesmas obras que ele o fez aqui na Terra, uma vez que somente o Espírito de Deus é capaz de realizar a sua própria obra? Prova disso é que no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 10, o próprio Jesus afirmou: Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai, o Espírito de Deus que está em mim, é quem realiza as suas obras. Se era o Espírito de Deus que estava realizando as obras através do homem Jesus, então podemos entender perfeitamente que o Espírito de Deus havia encarnado sobre ele. Agora, a pergunta que se levanta e que não quer calar é como exatamente você poderá realizar as mesmas obras que o homem Jesus o fez no passado, sem que Deus encarne através de você. Porque no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12, disse Cristo: Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores ainda do que estas, porque eu vou para junto do meu Pai. Como exatamente você irá realizar as mesmas obras que o homem Jesus, se é o Espírito de Deus que realizou as obras através dele? Então, não há como negar que todos os seres humanos são Deus em manifestação. Prova disto é que no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é a encarnação do Espírito de Deus, pois é o Espírito de Deus que se torna carne neste lugar. Então, todos nós somos Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso diz as Escrituras: desperta tu que dormes. Até porque Jesus reafirma, ele disse: e as fará maiores do que essas, porque eu vou para junto do meu Pai. Interessante. Jesus voltou para junto do Pai. A pergunta que se levanta é: aonde exatamente está o Pai? Você sabe a resposta para essa questão? Não? Veja, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16. Disse Paulo: Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se o Espírito de Deus está na carne, é porque o Espírito encarnou através de você. E disse exatamente Cristo que ele iria retornar para o Pai. E o Pai se encontra exatamente aqui. Nisto podemos entender por que você é capaz de realizar obras maiores do que ele realizou no passado. Pois no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 a 8, disse Paulo: Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Mas que diz: A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra é o verbo que se encontra exatamente aqui na sua mente. Cristo, ele retornou exatamente para junto do Pai, pois ele e o Pai são um só, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um só. E disse Cristo: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Cristo retornou para você. A pergunta é quando? Resposta é simples: quando o Verbo se fez carne. Ali, o próprio Espírito de Deus encarnou através de você. Você é a encarnação do Espírito de Cristo, que está tendo uma experiência inconsciente através da carne. Prova disso é que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra que está aqui, na sua boca, no seu coração, na sua mente, é o próprio Deus. E se você é justamente os pensamentos que estão aqui no corpo, quem você é, senão o próprio Deus? Pois este é o corpo de Deus. E a palavra é o próprio Deus. E se você é tanto o corpo quanto a palavra que está no corpo, não há como negar, não há como fugir. Não há como negar que você é o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 6 e 7, afirmou Jesus: necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne, o que nasce do Espírito se torna um Espírito. Quando o Verbo se fez carne, ele se tornou apenas homem. Por isso que o homem Jesus não era capaz de realizar milagre algum antes dos 30 anos. Antes do Espírito de Cristo ter despertado
Sobre o homem Jesus, ele era apenas como um homem, assim como eu e você. Por isso, nós precisamos despertar do Espírito de Cristo na carne, para poder se reconhecer justamente através de Deus. Pois Deus é a palavra que se encontra no homem. Prova disso que no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz: pois somente em Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Repito, para você memorizar. Somente em Cristo habita corporeamente toda a plenitude de Deus. Bom, você possui um corpo e toda a plenitude de Deus se encontra neste corpo, pois o reino dos céus, disse Jesus, se encontra dentro de nós. Nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Deus habita no reino dos céus e Deus está aqui. O Espírito de Cristo se encontra em nós. Eis que estou convosco todos os dias. Toda a plenitude se encontra justamente no corpo, pois foi o Espírito de Deus que se tornou carne. Não há como negar que você é o próprio Cristo, tendo uma experiência inconsciente através da carne. Não há como fugir, meu amigo, desta realidade espiritual. A sua fé pode não aceitar, mas os fatos estão registrados nas Escrituras. Quer você aceite ou não, há uma única verdade, um único Deus, um único ser se desdobrando através de todos, pois todos nós somos um em Deus, e Deus é exatamente um através de todos nós. Prova disso é que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, disse o Senhor: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro ser humano e o último, o princípio e o fim. Tudo está se desenrolando através da carne, pois toda a carne é Deus em manifestação. Pense e reflita. Até o próximo vídeo, meu amigo.